Bom, aula 9, tá? Então, vamos continuar com aquela velha apresentação, né? É, Bom, espero que essa aula seja a última dessa primeira parte desta disciplina, tá? Dependendo aqui do andamento da aula, que eu acho que vai dar tudo certo. Bom, vou colocar aqui, onde é que eu tinha parado, né? Prometi que ia começar por aqui, né? Sobre o carvejamento, carbonização, né? O que que acontece? Eu comentei alguma coisa sobre gasificação, combustão, né? E aí até acabei não falando, né? Que aqui dentro tem alguns processos, como gasificação, hidrólise, né? Que estão dentro, né? De todos esses processos que eu tinha mostrado nas aulas anteriores, que são essas aqui. Maiores detalhes sobre tecnologias de gasificação, tecnologias de pirólise, tecnologias de combustão, né? Eu nunca ouvi falar aqui nesta disciplina, existem disciplinas específicas sobre isso, tá? Quando, por exemplo, falo de tecnologias de combustão, né? Ah, tem caldeiras aquatubulares e flambotubulares, tá? Mas em outras disciplinas vocês vão ver, né, os componentes, a combustão com mais detalhes, né? Não é o foco aqui. A questão da injeção dos carburantes, até apesar que eu já tinha comentado, né? Com excesso de ar, tende a produzir mais CO2. Sem o excesso de ar, ele tende a produzir mais monóxido, né? Que tem menos oxigênio. E eu não falei em detalhes, né? Mas acabei pincelando, né? Sobre as tecnologias ambientais, né? Principalmente se tratando de tecnologias de limpeza dos gases de exaustão que eu falei de ciclone, que é o mais barato, aí tem o precipitador eletrostático, que é mais sofisticado, mas ele extrai material particulado de menor granulometria, né? Aí tem scrubbers, né, que são chuveirinhos bem que injetam gotas minúsculas, né, para interagir, né, com as partículas, né, do material particulado, né? Por quê? Porque existem, né, legislações em vários países para diminuir ao máximo, né, a emissão de material particulado, visto que eles causam diversos problemas à saúde e ao meio ambiente. E isso independente se está queimando combustível fóssil ou biomassa. Tá? Além do fato que eu não comentei aqui, né, dependendo da biomassa, são geradas centenas ou até milhares de substâncias, muitas delas, a grande maioria delas em partes por milhão, que pode causar problemas diversos à saúde. Por exemplo, cigarro é uma biomassa. Tá? Então, aquela fumaça é cancerígena. Até mesmo a fumaça do churrasco, né, da queima do carvão vegetal, da queima da lenha, gera compostos que podem ser cancerígenos, que podem ser os mesmos do cigarro. E sabe-se, né, que dependendo da lenha, do tipo da madeira, nós sentimos odores diferentes. Às vezes o odor mais agradável, o tipo... É, depende, né, da madeira, né? Tem algumas madeiras que tem mais cera, tem mais óleos, que muitas vezes até usados como óleos essenciais, né, queimando geram odores agradáveis que remetem até a alguns incensos, alguns incensos, né? Óleo essencial nem tanto, mas contém óleos essenciais, então como se estivesse queimando esses óleos essenciais, né? Mas podem, né, gerar compostos cancerígenos, então dá todo o controle ambiental, né? Embora o controle dedicado principalmente às emissões de material particulado e NOx. Eu ia falar de SOx, né, mas o enxofre, né, SOx é óxidos de enxofre, é mais comum em combustíveis fósseis como carvão, é, coque de petróleo, né, que contém muito enxofre e metais pesados, não é o caso da biomassa, tá? E então, as legislações ambientais que regem em cima de indústrias, né, estão em cima principalmente de NOx, que causa ozônio, né, desculpa, causa ozônio, que é convertido em ozônio, né, com a radiação solar, alta atmosfera, gerando problemas diversos à saúde, não convém entrar em detalhes aqui, e o material particulado. Aí tem tabelas que mostram, né, PM10, material particulado, de 10 micrograma para cima, né? 10 micrômetro para cima. Aí tem PM 2,5, tá? Que são partículas menores que isso pode entrar até nos alvéolos, causar problemas de saúde a longo prazo. Então, as tecnologias mais comuns, né, mais baratas, como o ciclone,
ele consegue tirar a maior parte do material particulado, mas não consegue tirar uma parte do material em granulometria muito pequena. Aí esse vai para filtro de mangas, precipitadores eletrostáticos, scrubbers, enfim, né? Então, tá bom. Até mesmo, por exemplo, na queima de gás natural, por exemplo, uma caldeira que queima gás, gás natural GLP tem como chama? Tem um ciclone. Então, o ciclone é talvez a tecnologia mais comum que tem em qualquer caldeira, após uma caldeira, tá? For caldeira de grande porte, tá? Não caldeirinha pequena dessas assim, domésticas, não. Bom, como comentei, né, em outras disciplinas vocês podem ver vários tipos de gasificadores, né, pequenos, grandes, aí cada um com suas aplicações, não vou entrar em detalhes aqui. Como não entrei em detalhes, embora tenha citado nomes, dos biodigestores, chinês, indiano, marinha, o ASB, uma sigla, né, o ASB, enfim, tá? O que mais que tem de tecnologias que vocês... Bom, de carvejamento, aqui. Esse aqui é o que às vezes aparece na mídia, principalmente se tratando de produção clandestina, infelizmente ainda em alguns lugares no Brasil, principalmente regiões mais pobres, tem crianças, tem pessoas que trabalham sem carteira assinada, regime análogo à escravidão, e muitos desses lugares ainda extraem madeira nativa, tá? E como é que é feito? Leva-se as toras, né, a lenha para esses iglus, coloca o material lá dentro, aí a impressão que dá que entra por aqui, parece uma porta do iglu, coloca o material aqui, começa a queimá-lo, só que para queimar precisa de comburente, né? Isto é, o ar, e aí, num determinado momento, fecha-se essa entrada, aí começa a gerar um ambiente ausente de oxigênio lá dentro. Então, consome todo o oxigênio, mas deixa uns furos para a saída dessa fumaça branca, que são os materiais voláteis. E como disse, né, devido à geração da fumaça, como a pressão lá dentro é maior que lá fora, então a tendência é o gás sair para fora. Só que nesses lugares não há aproveitamento desses gases, né, que na natureza, né, vão se condensar, algumas frações vão condensar, gerando compostos assim que vão ser dispersos na natureza, e também tendo gases voláteis e não que se espalham aí, né, se dissolvem, né, no ar. E pelo fato, né, do gás, né, dessa fumaça, ela estar sendo espalhada no local, as pessoas inalam diretamente, né? Além do fato de estar entrando material particulado, né, no sistema respiratório, podendo causar problemas de saúde nem fala a longo prazo, mas pelo menos a médio prazo, talvez até curto prazo. Então, infelizmente, as pessoas possuem problemas de saúde depois de pouco tempo de trabalho. 10, 15 anos já começa a ter alguns desconfortos, se não coisas piores. E esse aí é chamado de tecnologia chamada rabo quente. As mais modernas, como vou mostrar daqui a pouco, que são essas aqui, eu sempre peguei na internet também, né? Que elas são locais mais fechados, tá? Desenvolvidos, né? Projetados, desenhados, né? E por conta disso há um controle, dá para ter uma noção mais precisa do quanto que entra e quanto que sai. Agora, madeira nativa, não. Madeira nativa você coloca até couber aqui dentro. Só que você não vai ter uma noção assim precisa de quanto que isso aqui vai sair, porque depende da madeira, depende da idade da árvore, depende do local, né? Muito úmido, pouco úmido, assim vai, né? Se é terra firme, pântano, etc. Aqui não, estou vendo que é uma floresta plantada, né? Então, se entra uma determinada quantidade, então é mais fácil de prever a quantidade precisa, né? Como também a quantidade precisa dos gases. Que o balanço é o seguinte: biomassa mais ar, né? Igual a gases mais carvão. Então, por exemplo, um número interessante aí, eficiência de 30%. A cada tonelada, né? A cada 1.000 quilos de biomassa, sai 300 quilos de carvão vegetal. E esses gases podem ser conduzidos, né? Ainda que se a alta temperatura pode até passar num gerador de vapor, se for necessário, né? Transferência de calor, geração de vapor, ou se o intuito pode aproveitar até o calor mesmo, vamos supor que tenha
vários fornos. Então, o forno 1 está ligado, plena carga, gera-se gases, que aquece o forno 2, e, obviamente, o forno 2 é acionado depois do forno 1, gera os gases do forno 2, aquece o forno 3, e, em sequência, vamos supor, assim que chegar no forno 4, desliga o forno 1, e aí abre e retira o carvão. Enquanto os outros estão em funcionamento, em sequência, um em sintonia com o outro. Então, o calor do 1 vai para o 2, o calor do 2 vai para o 3, essa é uma opção para otimização energética, e visando principalmente com o menor consumo de combustível, né? No caso, combustível é biomassa aí, né? Não nem sempre, às vezes não necessitando, né, de caldeiras, tá? Para promover o calor nos fornos. E aí tem toda uma sorte de tecnologias ambientais para minimizar os impactos negativos, né? Minimizar a emissão de material particulado, principalmente filtros, né? Principalmente se pensar aí que pode haver compostos cancerígenos, né? Lavagem dos gases, né? Scrubber, se for o caso, né? Cada caso é o caso. E pegar esses gases, né? Gases de síntese. Gás de síntese é um nome técnico para gás produzido em processos industriais em geral. Pode ser gás de síntese de gasificador, de processo de carvojamento, né? O carbonização como está aqui, enfim. Aí pega esses gases, aí de novo, né, passa para o condensador, aí algumas frações são condensadas, outras continuam gases, e usa o gás para queimar, por exemplo, se for um gás combustível, queima para gerar calor lá nos fornos, né, faz todo o balanço energético para ver se isso é viável. E frações não combustíveis, e aí usa para alguma indústria. Tá? E, de novo, né, o Brasil é um produtor de carvão vegetal do mundo, boa parte dela vai para a siderurgia, talvez seja o único país do mundo que usa bastante carvão vegetal, visto que o Brasil importa carvão mineral, e a tendência é de crescimento. E por que pareça, às vezes o Brasil importa uma quantidade pequena, né, do Paraguai, e infelizmente a gente não sabe a procedência desse carvão paraguaio. Quer dizer, sabemos, né, não vou entrar em detalhes. E como tinha comentado anteriormente, né, então todos esses processos que eu falei agora, né, pirólise, carbonização, torrefação, enfim, né, gasificação, vocês podem ver dessa forma aqui. Então, por exemplo, a secagem, drying, né, 100 graus, vamos colocar 120 aí para garantir. E a partir daí sai uma quantidade de umidade. E aí tem um processo, né, que é uma torrefação inicial, que chama até de pós-secagem, que aí vocês estão vendo aí que já está levemente queimado, né? Que é um processo muito comum na torrefação de café, né? Pegando aí, mas torrefação também, se não me engano, de malte para produção de cerveja, enfim. E aqui uma torrefação mais profunda, né? Peço desculpa, eu não sei exatamente a temperatura da torrefação do café, só estou falando, mas sei que é depois da secagem. E aí, depois da torrefação, a temperatura maior, né? 300, 400, até colocou 800 graus, mas vamos colocar aí até 600, que é a produção do carvão vegetal. Aí deu exemplo, aquecimento 800 graus Celsius mais a injeção de vapor superaquecido, a geração de carvão ativado, que é muito usado para limpeza de ar, tratamentos, limpeza, processos de purificação diversas. Pode ser purificação de ar, purificação da água, tá? Por exemplo, velas de filtros, algumas lá dentro tem carvão ativado. E aqui, coking, que é coqueamento, né, que aí já entra na fase, acima dela já é a gasificação, que aí já a decomposição até desse coque. Né, é porque, assim, dependendo da literatura, se encontra dados um pouco diferentes, de temperatura, tal, que até falei, né, que gasificação já atinge lá os 1000 graus. Aqui, pelo jeito, nem fala de gasificação, mas com certeza acima dessa temperatura do coqueamento, como está aqui. Tá? E, de novo, né, a partir dela, né, a gasificação começa a desintegração, que é o que chama de carbono fixo, né, que isso aqui é carbono puro, e aí gera-se gases para aplicações diversas, né, para fins de combustão, indústria química, etc. Onde eu quero chegar? A cada temperatura geram-se gases de composições diferentes. Tá? E você pode estudar isso usando, né, um termograma chamado análise termogravimétrica, TGA, em que vocês podem observar que à medida que aumenta a temperatura e diminui a massa do sólido, até chegar a cinzas. Então, por exemplo, começo extrai essa umidade, isto é, perde água, perde massa.
E aí, cadê a... Ah, desculpa. Esse aqui é a linha de temperatura, que é o lado direito, ao passo que isso aqui, massa, lado esquerdo. Então, à medida que aumenta a temperatura, vamos supor, chega aqui a 200 graus, já vai ter isso aqui, tá? Biomassa seca. Aqui o eixo X é o tempo, lá no aparelho. E aí com o tempo, né, vai diminuindo a massa, à medida que vai aumentando a temperatura, vocês estão vendo que ela é um aumento constante linear, né? Aí vai diminuindo a quantidade de massa sólida, né? O que ocorre aí, o processo inicial de volatilização, até a fixação do carbono, que chama de carbono fixo, aqui já, sei lá, vamos supor aqui 20%, carbono fixo mais cinzas. E aí chega a uma temperatura maior, aqui está dizendo 800 graus, aí o consumo, né, do carbono fixo é convertido em gases de síntese e fica apenas as cinzas. Esse é apenas um exemplo, tá? Que mais? Produtos da carbonização, exemplo, né? Aqui está 80%, se produzir, né, um carvão com 80% de carbono fixo, ele vai ser responsável por 1/3 da massa da biomassa. E em torno de um pouquinho mais de 1/3, né, 36%, são alguns elementos, algumas frações que são geradas decorrente à presença de materiais voláteis, né? Quer dizer, gera-se materiais voláteis, depois condensa, né? Então, até 120 graus condensa água. Mas pode estar junto o metanol, porque o ponto de ebulição do metanol é até mais baixo que da água. Tá? E é aqui que eu falei, gases não condensáveis. Então, o produto da carbonização, neste exemplo aqui, ó, produção de carvão vegetal e fornos cilíndricos verticais. 1/3 é carvão, a maior parte é líquidos, né? E outra coisa, esqueci de falar, né? 80% carbono fixo, mas também por quê? Porque 20% restante são inorgânicos que, ao ser queimados, geram cinzas, tá? Então, se, por exemplo, aqui está dizendo que 80% de carbono fixo e o carvão total faz parte dos 33%, então, fazendo os cálculos aqui de cabeça, 4, 8, 2, 6, 24, 8, 32. Então, se for 20, como é 20% inorgânicos, então, fazendo as contas de cabeça, não estiver enganado, em torno de 8% de cinzas, ou menos, acho que não, é menos. Tá? Mas vamos supor aí, 8%. Né? 8, 642, 24, não, até menos, vai uns 6%. 6% de cinzas. Né? Tá, 6%. 6% de cinzas e uns 26%, 27%, 33 menos 6, 27, isso, 27% restantes do o carbono fixo. Beleza. Aí vocês estão vendo aqui ácido acético, metanol, catranção, compostos principalmente de carbono, hidrogênio e oxigênio, né? Outras análises. Então, é o seguinte, isso aqui é um exemplo de análise de biomassa, para ter uma ideia da sua composição. Por quê? Porque ao aumentar a temperatura, o primeiro passo é extração da umidade. Aí você consegue o quê? A biomassa seca. Aí depois da biomassa seca, extrai-se os voláteis. E aí sobra carbono fixo mais cinzas. E depois de queimar, gera só cinzas. Então toda a biomassa tem umidade, compostos vamos dizer, volatilizáveis, né? Carbono fixo e cinzas. Então dá para medir umidade, voláteis, carbono fixo e cinzas. Isto é, biomassa seca é a soma da massa dos voláteis mais carbono fixo mais cinzas. E na combustão, aí tem aqueles gases de exaustão, né, somando com o componente oxigênio do ar, formam-se as cinzas. Né? Tá. Outras análises da biomassa. Então, analisa-se, tem várias análises, né, físicas, químicas também, né? Isso nós vamos falar daqui a pouco sobre as análises de biocombustíveis. Então, por exemplo, uma biomassa sólida como essa, né, analisa-se densidade, poder analisar
Bom, viscosidade apenas líquidos e gases, né? Densidade é usando algumas substâncias como padrão, né? Por exemplo, a densidade do, deixa eu ver, do óleo vegetal. Vamos supor, densidade do óleo de soja, 0,85. Por quê? Porque a água é 1. Agora, massa específica não. É massa por volume, quilo por metro cúbico, grama por, né? Quilo por metro cúbico, quilo por litro, etc. Né? Grama por ml, enfim. Viscosidade, tem cinemática e tem dinâmica. Não vou entrar em detalhes aqui. Também, né, muito usado aí principalmente para análise de biodiesel e óleo diesel mineral. Quantificação do poder calorífico. Existem as bombas calorimétricas, né, que geram uma combustão e a partir daí quantifica o calor gerado por essa combustão de uma amostra de biomassa. Análise elementar, né, existem alguns equipamentos que fazem análise elementar para quantificar carbono, hidrogênio, oxigênio e até mesmo outras substâncias como enxofre, nitrogênio e inorgânicos como silício, ferro, potássio, fósforo, etc. Né? Teor de açúcar é mais para quantificar, né, para monetizar o produtor agrícola, né, quando a recepção da cana lá no chegada da cana na usina. Espectroscopia Raman, não sei se tem aqui, não tem aqui, que é uma tecnologia, né, para verificar a presença de algumas substâncias em um determinado volume. Por exemplo, você produz lá o biodiesel, aí tem lá, né, o fruto lá, o produto final da transesterificação, aí você leva para essa espectroscopia para ver as substâncias presentes naquele produto transesterificado, que geralmente são ésteres, né, mas são vários tipos de ésteres, tá? E ele serve tanto na área de biocombustíveis, na área de alimentos, até mesmo para análises de substâncias voltadas, inclusive, para o consumidor final, como, por exemplo, óleos essenciais. Que no caso, óleos essenciais, existe todo o processo industrial para extrair os óleos de casca, polpa de frutas, quando eu falo casca, casca de laranja, casca de árvores, troncos, folhas, flores, pétalas de flores, etc., né? Porque os óleos essenciais, como os óleos de cozinha, os óleos brutos para a produção de biodiesel, por exemplo, eles não são substâncias puras, né? São misturas. Análises químicas diversas para avaliar o teor de substâncias principais, impurezas, etc. Tá? Então é isso. Além dessas análises, dá para fazer tanto de sólidos quanto de líquidos, até mesmo de gases. Não, gases não, nunca vou falar. Sólido e líquido. Um termograma, né? Uma análise termogravimétrica. Bom, vou entrar no outro ponto da importância da padronização da qualidade de insumos energéticos diversos, né? Especialmente se tratando de biocombustíveis veiculares, né? Onde existe as resoluções que são elaborados, né, pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, né, que é a ANP, que é o órgão do Ministério das Minas e Energia, e de vez em quando atualizações, modificações, aperfeiçoamentos dos processos, né, das análises, das especificações, conforme estão vendo aqui. Poxa, agora que eu vi aqui, exemplo de produto de cabelos, agora que eu vi, que eu me enganei aqui. Tá? Eu vou até... Opa, eu vou voltar aqui, mas só para apagar, porque senão eu esqueço. Tá? Depois eu dou uma olhada aí qual é a... Ah, não, é bem generalista, né? Então, eu vou colocar aqui, especificações de biocombustíveis. Especificações de biocombustíveis. Outras biomassas possuem resoluções, normas e especificações como a do etanol? Essa é uma grande questão, porque um produto, uma biomassa que possui especificações, resoluções, né, para atender aspectos de qualidade, elas são mais fáceis, assim, como vou dizer para vocês, é um respaldo, tá? É uma garantia para de que o consumidor esteja realmente recebendo um produto de qualidade. Então, como é que faz, por exemplo, quando você pelo menos desconfia que um combustível de determinado posto está adulterado? Eu fiz isso um tempo atrás, no mês passado, que eu fiz uma denúncia. Então, tem uma página da ANP que trata sobre denúncias de postos. Às vezes você abastece o carro, você percebe que
o comportamento está diferente, ou simplesmente está com mau funcionamento. Claro que você tem que ver os aspectos do carro, né? Se tem algum problema no carro, problema técnico. Mas se você não desconfia de nada, você vai desconfiar do combustível, né? Ou sempre tem que ter um culpado, né? Aí eu deduzi, né, no meu caso, né, que fosse o combustível, né? Porque dias, até mesmo horas antes, não tinha problema nenhum. E aí eu fiz essa denúncia para que, quem sabe um dia, né, se isso ocorrer, vá lá algum fiscal da ANP e fiscalizar aquele posto. Pode ser que não seja nada, às vezes por sorte, às vezes por azar, né? Vamos supor que o combustível esteja adulterado numa época e chega a fiscalização não está mais, ou ao contrário. E os fiscais, eles vão coletar amostras, fazer análises em campo, né? Por exemplo, tem um veículo que tem lá alguns equipamentos que pode fazer uma análise momentânea, vai levar algumas amostras para um laboratório fixo, mais específico, porque o número de análises é grande. Tá? Tem muita coisa a ser feita, a ser mexida, que eu vou mostrar para vocês agora. Então, essas especificações, essas resoluções, normas, elas são interessantes porque garante um produto de qualidade para o consumidor final. E nessas resoluções tem as metodologias, né, tem as normas, a ABNT, ISO, STM e tal, que rege em cima de cada uma das análises. Tá? Aí vocês estão vendo já aqui, né, que uma das análises, né, é questão de aspecto e cor. Embora sejam aspectos assim que não são mensuráveis, não têm unidades, né, são meramente visuais, tá? Igual aqui, estado físico, líquido, tá? Então tem algumas variáveis que são físicas, outras que são químicas. Dentro dessas físicas, tem a maioria, boa parte delas, né, elas têm unidades, né, são mensuráveis, como massa específica, viscosidade, e outras que não, que outras são apenas visuais, né? Aí tem a questão da cor, do aspecto, né? Embora possa surgir aí algumas controvérsias, né? O que pode ser vermelho para um é laranja para o outro, o que é laranja para um é amarelo para o outro, enfim, né? Mas vamos lá. Eu vou mostrar para vocês uma... Deixa eu ver se está aqui, eu tenho que abrir, não lembro mais. Vou parar, vou descompartilhar aqui. Eu vou abrir uma das resoluções. Tá. Um tempo atrás estava difícil de encontrar algumas resoluções, porque a própria página da ANP não estava disponibilizando. Mas agora eu vou compartilhar de novo. Peraí. Ah, não. Tá. Aqui. O que é uma resolução? Nesse caso aqui, é um documento que ela sofre modificações, então, realmente, nesses documentos que estão em PDF, aparece lá as atualizações. Aqui vocês estão vendo, né, que a última é... Ah, não, a última não. Ela foi criada em 2015, mas teve as alterações, ó, 2016, 2017. Estão vendo que tem uma média, uma atualização por ano. No caso do etanol mais comum, não, desculpa, no caso da gasolina, o mais comum, a modificação mais comum é em cima do teor de etanol anidro na gasolina, tá? Agora, o que vocês podem ver aqui no caso desta resolução aqui? E aqui, considerando o percentual obrigatório da adição de etanol anidro na gasolina, então é em cima do etanol, tá? Então fala, né, do etanol anidro combustível, do etanol hidratado combustível, tal, porque uma coisa totalmente diferente, né, o etanol usado para produção de produtos de limpeza, cosméticos, alimentos, bebidas, etc, né? Aí tem um glossário, né? Não vou entrar em detalhes aqui. Aí tem as siglas, né, etanol anidro combustível, etanol hidratado combustível premium, enfim. Tem uma disciplina que eu falo sobre essas resoluções com maiores detalhes, que é matéria chamada combustíveis fósseis. Embora, né, eu fale muito de etanol, né, porque o etanol o anidro é mistura da gasolina, então é essencial que eu fale do etanol em separado, mesmo falando do etanol hidratado
que não tem gasolina, não tem nenhum combustível fóssil, né? Mas é concorrente, tá? Fala a questão da certificação da qualidade, estão vendo que tem muitos tópicos, muitos incisos que foram extintos, né? Foram revogados, muitas vezes para elaboração de incisos mais modernos, né? Aí fala do armazenamento, da forma como ele deve ser armazenado. Aí a questão do corante, né? Por que tem corante? Porque tem etanol anidro e etanol hidratado. O etanol hidratado é mais barato que o anidro. Por quê? Porque você produz o hidratado para depois produzir o etanol anidro. Então tem que colocar o corante para não ter fraudes. Para não ter esse problema de colocar, por exemplo, etanol hidratado na gasolina. Não pode, tem que ser etanol anidro. Mais para frente explico por quê, para quem não sabe. Vamos lá. Uhum. Aí, questão do corante, disposições gerais. O que eu quero mostrar para vocês, primeiramente, né, que há uma grande quantidade de normas, né, inclusive brasileiras, NBR, em que você deve seguir, tá? Como, por exemplo, análise dos mais diversos aqui, questão da acidez, condutividade elétrica, pH, concentração de cloretos e sulfatos, ferro e cobre, aí no caso são impurezas, né? Teor de hidrocarbonetos, que é impureza. Então, a impureza mais comum do etanol é a água. Se for pensar, por exemplo, etanol anidro, tem lá uma tolerância muito baixa, menos de 1% de água. Hidratado é maior, até uns 7%, mais ou menos, né? Desculpa, não sei o valor exato. Então, a água é uma impureza mais comum. Toda impureza tem um valor máximo permissível, né? E aí tem a questão do teor de ferro e cobre, ppm, ppb, né? Parte por bilhão, respectivamente, cloreto e sódio. E óbvio, né? Aí outra também, né? Teor de metanol, que é uma impureza, tá? E quando se fala em etanol, anido hidratado, também tem que fazer uma análise da quantificação de etanol naquele volume. Aí já não é uma impureza, né? O material principal. E aí já não é volume máximo, é volume mínimo. Sei lá, mínimo 92% do que é comercializado como etanol é composto por etanol. Tá? Então tem as análises, né, de impurezas. Quais são nesse caso? Água, hidrocarbonetos, metais como ferro e cobre como é que se fala? E não metais, né, como cloretos e sulfatos, né? Além do metanol. 5 impurezas. Aí tem a análise do próprio etanol, né, quantificação de quantidade de etanol, tem que fazer. Até poderia, né, quantificar todas as impurezas e subtrair por 100, aí fica lá o etanol. Não, mas a quantificação do etanol é em separado. Que mais? Esqueci de falar, né, concentração de sódio. Agora a parte mais química. Acidez total e até mesmo condutividade elétrica e pH, né, que é para medição, né, de acidez ou alcalinidade. Tá? O que mais que tem aqui? Precisa saber tudo isso de cor? Não, mas dá para ter uma noção de que toda análise tem lá sua análise de impurezas, análise da substância principal e algumas análises químicas, uma análise assim de pH, no caso aqui, de condutividade elétrica. Tem algumas que necessitam medir massa específica, outras viscosidade, assim por diante. Tá? Determinou-se que seria necessário fazer todas essas análises aqui, né? Embora umas assim para pessoas assim não muito conhecidas como eu do assunto, a impressão que dá é que são bem meio que repetidas, né? Aqui, ó, acidez total por titulação potenciométrica, e aqui titulação colorimétrica. Imagino que o objetivo seja o mesmo, só que os procedimentos sejam diferentes. E aqui interessante, né? Regra de arredondamento na numeração decimal. Por quê? Porque algumas análises dão valores que não são inteiros, né? Mas vamos lá. E aí, por exemplo, esse aqui da STM, tá, parece que tem menos análises, né? Sei lá. Que mais? Vamos lá.
Aqui, ó. Analisar cor, estado físico, tá? E aqui são visuais. Que mais? Basicamente isso, tá bom? Então, são feitas várias análises, né? Mas onde eu quero chegar? Eu não vou entrar em detalhes das análises aqui, mas para mostrar que é necessário, que é interessante que tenha tabelas, né, para dinamizar o mercado daquela substância, para que o consumidor esteja respaldado. Tá? Então, da mesma forma, vai haver a resolução de gasolina, de gás, GLP, né, gás de botijão, gás de cozinha, gás natural, óleo diesel, né? Aí tem óleo diesel S10, S500, enfim, né? E até mesmo outros derivados, né, de petróleo. Ah, esqueci de falar do biodiesel, né? E assim por diante. Agora, nem todas as biomassas possuem normas, tabelas como essa que vocês estão vendo. E aí o mercado fica mais, assim, na minha opinião, meio que jogado. Por quê? Porque se tiver algum problema, você não tem como reclamar. Basicamente é isso. Tá? O que mais aqui que eu queria falar para vocês? Ah, tá. Esqueci. Seis. Deixa eu ver aqui. Eu ter clicado antes. Ah, opa, isso aqui, eu não pensei que eu já mostrei, né? Mas deixa eu ver aqui de novo. Parará, parará, parará. Deixa eu ver isso aqui. Isso aqui mostra com detalhes, né? Por exemplo, aqui, aquelas as análises laboratoriais, né? No caso do etanol, teor de etanol, aqui valores mínimos, né? Aí está aqui EHC, que é etanol hidratado combustível. Aqui está etanol hidratado combustível P2, né? Que eu tenho que ver lá a legenda, né? Mas deve ser etanol premium, enfim. Que etanol premium é a tendência a ter menos água, mais etanol, enfim, né? Dá para ver daqui, né? Que aquela hora eu falei, né? 7.000%, que é o teor máximo, né? E vamos lá. O que mais que tem aqui? Cor, que é visual, que eu falei, aspecto, que é visual, condutividade elétrica, massa específica, teor alcoólico, né, porcentagem de massa, e aí tem lá pH, aí tem lá os componentes, né, cloreto, metanol que é produzido, né, na fermentação, junto com, como é que se fala? Destranas, ácido acético, tudo isso deve ser evitado ao máximo. Resíduo por evaporação, o que, que é isso? É você queimar ele e verificar se gera algum resíduo. Pode ser uma substância inorgânica que gera cinzas, enfim, né? Bom, esse aqui eu não tinha mostrado. Deixa eu ver esse aqui. É a mesma coisa, quer dizer, mesma coisa, tem uma pequena diferença aí. Essa aqui, por exemplo, especificações, né, do etanol anidro, etanol hidratado combustível e prêmio 1. Aí, características do etanol hidratado combustível devem estar presentes no boletim de conformidade, enfim. Então, essa aqui vocês estão vendo que tem uma tabela maior, que mostra com mais detalhes, né? Aí, por exemplo, etanol anidro, cor 4, hidratado 5, por quê? Presença de corante, para diferenciá-los, né? Agora, de resto, a grande maioria das análises, né, tem lá teores máximos, mínimos, valores mais ou menos iguais. Por exemplo, massa específica muda um pouco. Mas por quê? Por exemplo, etanol anidro, a massa específica é um pouco menor que o hidratado, porque o hidratado tem água, tá? A mesma coisa, o teor alcoólico do hidratado é menor que o anidro é 99,3, então tem que ter água no máximo 0,7, porque senão vai dar problema lá no tanque de combustível, né? Vai ocorrer o que? A separação. Porque se vai colocar, por exemplo, gasolina de boa qualidade, boa procedência, com etanol anidro, vai ficar apenas uma fase. Agora, se colocar gasolina com etanol hidratado, vai ter uma separação daquela água que está dissolvida, né, no etanol.
Se colocar etanol hidratado na gasolina, rapidamente vai formar uma fase mais pesada, que é a água embaixo, e outra fase combustível. E na hora de bombear, quando tiver na reserva, em vez de bombear combustível, vai bombear água. E aí você tem lá a previsão, tem mais 60 quilômetros, 50 quilômetros de combustível, não tem nada. É água e você vai ter pane seca no meio do caminho. Tá bom? Então, o que mais? Enfim, né, todas aquelas análises de impurezas, né, cloretos, sulfatos, ferro, sódio, cobre, porque, por exemplo, ferro, sódio, cobre pode promover a corrosão dos componentes, né, das tubulações, do motor, etc., né? E teor de enxofre aqui não fala o máximo, né, só pede para anotar, mas é quantidade muito pequena, é algo como 2 miligramas por quilo, tá? Que mais? Tá bom. E uma coisa muito importante que eu já falei, né? Teor de etanol anidro na gasolina. Mas não é o caso aqui. Então, de novo, onde eu quero chegar? Que é importante, essencial que tenha normas, né? Com tabelas, com análises das mais diversas, né? Para que o consumidor tenha um respaldo, tenha uma segurança. Tá? Deixa eu dar uma coisa aqui. Uma pequena falha, mas é pouca coisa. Ah, sabia. Então tá bom. Aí, o que eu vou fazer? O que eu vou mostrar agora? Eu só vou mostrar o exemplo, é que no Brasil, infelizmente, não tem tabela, né, de norma para briquetes e pellets, tá? Então, eu vou mostrar para vocês, é só um guia que foi desenvolvido alguns anos atrás pela Embrapa, que eu acho muito útil, eu uso bastante nas minhas aulas. Vocês encontram na internet, tá? Produção de briquetes e pellets a partir de resíduos agrícolas, agroindustriais e florestais. Aí fala, né, sobre o processo de briquetagem, pelletização, os tipos de briquetadeiros, os tipos de pelletizadores, os processos, as matérias-primas. Tá? Não cabe falar aqui, nem isso aí tem uma matéria específica para isso. Mas onde eu quero chegar? Que tem aí as tabelas, como comentei com vocês, como... Aqui. Por exemplo, Estados Unidos tem as normas, né? De determinação de densidade, umidade, coisa que tinha que ter do Brasil. Aí como é que faz, né? Para comercializar, né, os pellets, os briquetes. Se o consumidor exigir um controle de qualidade, você vai ter que seguir alguma norma estrangeira. Aí é acordo entre as partes, entre o vendedor e o comprador, tá bom? Então, por exemplo, aqui, né, dos Estados Unidos, que eu falei, né, de densidade, né, chama de densidade aparente, umidade, cinzas em madeira, teor de cloro, por exemplo, o eucalipto tem muito cloro, palha de cana também, e assim por diante. E aí tem umas tabelas, aqui está invertido, eu não sei se dá para... Deixa eu ver aqui. Eu não sei se eu consigo, eu confesso que... Ah, tá, tem sim. Aqui, ó, especificações técnicas de briquetes e pellets segundo as normas de alguns países da Europa, tá? Aí, por exemplo, tamanho mínimo e máximo de briquetes, tamanho mínimo e máximo de pellets, densidades, aí tem lá tem algumas unidades que são assim, faixa mínima e máxima. Aqui, por exemplo, de densidade aparente, tem um valor máximo, né? Bom, e aí até tem normas, por exemplo, na Áustria, né, tem diferença entre pellet de madeira e pellet de casca. Tá? Na Alemanha, por tipos de tamanho, na Suécia, 3 grupos, né, que acho que, pelo que eu estou vendo aqui, a diferença entre se dá pelo diâmetro do pellet. Tá? Então, cada país tem um esquema diferente, né? Teor de cinza, poder calorífico, é médio uma bomba calorimétrica, e por meio de análise elementar, por exemplo, carbono, hidrogênio e oxigênio são os principais, mas dá para também fazer enxofre e nitrogênio, embora sejam quantidades assim muito pequenas. Bom, estou vendo aí que até teorias de impurezas como arsênio, alguns metais pesados como cádmio, cromo, cobre e assim por diante, tá? Mas isso aí é apenas na Alemanha, tá?
E assim vai, né? Aí tem, por exemplo, os Estados Unidos, Itália e França. Vocês estão vendo que são várias, tem algumas normas aí, e os países em geral adotam normas bem diferentes entre si, né? Eu não prestei atenção se tem mais, mas enfim, aqui, ó, normas técnicas estabelecidas pelo Comitê Europeu de Normalização. Por quê? Porque tem mercados mais maduros na Europa, de briquetes e de pellets. Então, também para o consumidor tenha certeza que está utilizando um produto nivelado, normalizado. E olha as análises que devem ser feitas, né? Impurezas como nitrogênio, não, desculpa, impurezas como sódio, potássio e cloro, como é que fala? Análises elementares, carbono, hidrogênio e nitrogênio, aí vai junto oxigênio também, densidade aparente, poder calorífico, enfim, já falei tudo isso aí, né? Então é isso. Bom, deixa eu parar por aqui, essa parte. Aí também tem uma questão, né, quando fala normalização, na ANP tem o conceito de combustível alternativo, que aí não tem normas, tá? Ele só tem lá toda uma necessidade de elaboração de documentação, tal, do controle, não é o controle de qualidade, né? Porque, como o próprio nome diz, é experimental, tá? É mais para determinar, assim, como faz para determinar, né, o controle de entrada e saída do combustível, do produtor até o consumidor, tá? O que mais? Tem alguma coisa aqui que eu não lembro mais. Aqui os combustíveis que estão regidos, né, por resoluções na NP. Biodiesel, biometano, mais para frente fala aqui que é biometano, etanol combustível anido hidratado, GLP, gás natural, gasolina. Gasolina A, ela não é comercializada nos postos, tá? É gasolina pura que sai da refinaria, depois mistura com etanol, vira gasolina C. Gasolina de aviação para avião de pequeno porte, aviação agrícola, por exemplo. Óleo combustível, aí tem vários tipos, diferença entre eles dá principalmente pela densidade e teor de enxofre. Óleo combustível marítimo, óleo diesel. O A, o que sai na refinaria, o B, que é vendido nos postos misturado ao biodiesel. E por que chama BX? Porque o X é o teor, né, de biodiesel. Atualmente está B13, tá? Mas tem alguns nichos de mercado, tem um mercado específico, né, que é atendido que atende apenas algumas empresas que conseguem vender até um B100, biocombustível puro, mas que está regido em cima de resoluções até 30%. Óleo diesel marítimo, que aí são embarcações menores, em comparação ao óleo combustível, que são mais navios. Querosene de aviação. Aí tem o alternativo, inclusive está dentro os bioquerosenes. E é isso. Né? Se tem mais uma tabela, não tem. Vou fechando aqui, né? Senão me perco. Opa! Esse aí é sobre o biodiesel, tá? Da mesma forma lá, o diesel, para diferenciar o diesel puro com o diesel que vai para os postos, aí tem que colocar corante, né? Tem lá o diesel S10, que é mais caro que o diesel S500, tem diferença entre cores também, um deles insere corante, e assim por diante. Aí tá falando tudo isso aqui, né? Aí tem as normas que parece que do óleo diesel ele é mais complexo que do etanol e da gasolina, a impressão que dá é essa. Aí tem lá algumas unidades a mais aí, né? Análise de impurezas, teor de hidrocarbonetos e as análises físicas. Até mesmo tem o tal de ponto de entupimento a frio, né? Qual a temperatura que começa a cristalizar? Se vai baixando a temperatura, é muito útil, principalmente no inverno. Tá? Concentração de metanol, glicerina, né? Glicerina é uma impureza lá da indústria do biodiesel. Enfim, gente, é uma gama enorme de informações, né? Eu não vou entrar em detalhes aqui por enquanto, né? Isso é mais em uma disciplina chamada, que eu dou, né? Combustíveis fósseis, mas pode ser que eu volte a falar um pouco com mais detalhes mais para frente, né? Vai depender do andamento da disciplina. E aqui, todas as análises devem ser feitas, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, né? Vocês estão vendo aí, né? Mais ou menos 20 e poucas análises, tá?
E é isso, tá? Eu falo sobre isso aí, mais especificamente quando falar sobre biodiesel. Bom, vou parar por aqui. Sobre as apresentações, né, que vocês viram, né, dando uma introdução à biomassa, é isso que eu queria falar para vocês. Aí, os próximos vídeos eu vou falar sobre as tecnologias, aí, especialmente da produção de etanol e produção de biodiesel, tá? Então, assim, basicamente, o básico, né, de biomassa, a introdução, né, os processos, foi comentado aqui, tá? Então, estou à disposição para tirar dúvidas, alguns esclarecimentos. Então, o próximo vídeo já vem com material novo. É isso aí, um grande abraço, tamo juntos.